Você já percebeu como a igreja em Atos foi marcada pelo assombro? O texto bíblico não diz que eles estavam entediados, distraídos ou buscando entretenimento. Diz que estavam espantados. A presença de Deus era tão palpável, o agir do Espírito tão real, que a única reação possível era temor e admiração. Havia fogo, havia santidade, havia poder. Leonard Ravenhill dizia que essa era a marca da igreja verdadeira. Um povo que caminha diante do sobrenatural de Deus com reverência. Mas hoje ele advertiria: trocamos o espanto pela diversão. O que antes era casa de oração se tornou palco de entretenimento. Onde havia lágrimas de quebrantamento, há risadas superficiais. Onde havia silêncio reverente, há barulho vazio. Ele perguntaria: onde está o assombro da presença de Deus? Onde estão os corações que tremem diante da palavra? Onde estão os cultos em que as pessoas saem transformadas, não porque foram animadas, mas porque foram quebradas? A igreja primitiva não precisava de estratégias para atrair multidões. A presença de Deus era suficiente. Hoje, corremos atrás de métodos, shows, programas, mas esquecemos que só o Espírito Santo pode gerar vida. Ravenhill confrontaria a nossa geração. A igreja de Atos não impressionava pelo espetáculo, mas pela santidade. Não era conhecida por suas luzes, mas pelo fogo. Não se destacava pelo conforto que oferecia, mas pelo preço que pagava. Eram homens e mulheres que, diante do poder de Deus, estavam dispostos a morrer, se necessário, mas não a negociar a verdade. E aqui está a questão. Será que buscamos mais o riso do que o quebrantamento? Será que preferimos sair do culto entretidos do que transformados? Será que nos contentamos em ter igrejas cheias de gente, mas vazias de glória? Ravenhill diria que o maior problema da igreja não é a perseguição, mas a superficialidade. O diabo não teme cultos divertidos, mas treme diante de uma igreja que ora até o céu descer. Ele lembraria que o verdadeiro espanto nasce quando Deus é levado a sério. Quando o pecado é chamado de pecado. Quando a santidade é pregada sem concessões. Quando o altar volta a ser lugar de sacrifício e não de espetáculo. Quando o evangelho é proclamado como fogo que purifica, não como anestesia que acomoda. Talvez a pergunta hoje seja: o que você busca ao entrar em um culto? Emoção passageira ou encontro com o Deus vivo? Alívio momentâneo ou transformação eterna? Porque a diferença entre a igreja em Atos e a igreja de hoje está no foco. Eles estavam sedentos por Deus. Nós estamos ansiosos por distrações. Leonard Ravenhill nos chamaria de volta ao assombro. A igreja precisa novamente ser marcada pela presença de Deus. O mundo não precisa de uma igreja engraçada, mas de uma igreja cheia de temor santo. Não precisa de cristãos entretidos, mas de cristãos inflamados. Não precisa de palcos maiores, mas de altares verdadeiros. Leonard Ravenhill dizia que a igreja de Atos não era movida pelo desejo de agradar homens, mas pela necessidade de agradar a Deus. O espanto que os dominava não vinha de apresentações humanas, mas da glória divina invadindo o lugar. O temor do Senhor enchia a atmosfera de tal maneira que ninguém ousava brincar com coisas sagradas. Havia reverência, havia peso, havia realidade. Hoje, ele diria, muitos se reúnem não para buscar a presença, mas para buscar distrações. Cultos se tornaram eventos sociais. Sermões se transformaram em palestras motivacionais, e a oração, que antes era o coração da igreja, agora é apenas formalidade esquecida. Onde deveria haver lágrimas de arrependimento, vemos aplausos. Onde deveria haver silêncio reverente, vemos barulho ensurdecedor. A presença de Deus foi substituída pela performance humana. Ravenhill não media palavras. A igreja perdeu o senso do eterno.
Vivemos como se Deus fosse um detalhe, como se sua santidade fosse negociável. Mas a Escritura ainda declara: grande temor se apoderou de todos. O evangelho que não produz temor diante de Deus não é o mesmo evangelho pregado pelos apóstolos. Ele perguntaria: quando foi a última vez que você saiu de um culto com a alma rasgada, com o coração em chamas, com a convicção de que Deus falou diretamente com você? Quando foi a última vez que a palavra de Deus partiu sua alma como espada, revelando pecados ocultos, quebrando seu orgulho e conduzindo você ao arrependimento? Se não conseguimos lembrar, talvez seja porque trocamos o fogo pelo entretenimento, o altar pelo palco e o espanto pela diversão. Ravenhill lembrava que o diabo não teme igrejas lotadas, mas teme igrejas quebrantadas. Não teme barulho, mas teme oração. Não teme atividades, mas teme santidade. Ele dizia que o inferno ri quando a igreja substitui lágrimas de intercessão por gargalhadas de entretenimento. E não há nada mais perigoso do que uma igreja satisfeita em ser superficial. Ele também alertava que o verdadeiro espanto não é apenas emoção, mas transformação. Não se trata de arrepio momentâneo, mas de mudança de vida. Os que eram alcançados pela pregação apostólica não saíam dizendo como foi divertido, mas o que devemos fazer para sermos salvos. Essa é a diferença. Quando o Espírito Santo age, o homem não busca diversão, busca rendição. E talvez esse seja o diagnóstico mais duro de nossos dias. Estamos mais preocupados em não aborrecer os ouvintes do que em confrontar seus pecados. Pregadores moldam mensagens para entreter plateias, e igrejas moldam cultos para agradar consumidores. Mas Ravenhill diria: o evangelho não é produto para consumo, é fogo que consome. Não é espetáculo, é espada que corta. Não é diversão, é convocação para morrer e viver de novo em Cristo. Ele lembraria que o mundo está cansado de igrejas sem poder. As multidões não precisam de um novo tipo de entretenimento religioso, mas de homens e mulheres cheios do Espírito Santo que carregam a presença de Deus consigo. O maior testemunho da igreja não é seu programa, mas seu poder. Não é sua agenda, mas sua autoridade espiritual. Não é sua imagem, mas sua realidade em Deus. Ravenhill diria que o problema não é que a igreja é pequena demais, mas que é superficial demais. Não é que nos faltam recursos, mas que nos falta quebrantamento. Não é que não temos tecnologia, mas que não temos lágrimas. Não é que não temos templos bonitos, mas que não temos corações incendiados. O céu não busca espetáculos, busca santidade. E aqui está a pergunta que ecoa: você prefere sair do culto com um sorriso superficial ou com a alma quebrada diante da santidade de Deus? Você prefere ser entretido por uma hora ou transformado para a eternidade? Porque essa é a diferença entre a igreja em Atos e a igreja de hoje. Eles viviam em espanto diante do Senhor. Nós buscamos apenas diversão passageira. Leonard Ravenhill nos chamaria a voltar ao altar, a voltar à oração que não mede tempo, a voltar à santidade que não negocia princípios, a voltar ao evangelho que não é diluído para agradar, mas pregado com ousadia para salvar. Ele lembrava que os homens de Atos não tinham programas elaborados, mas tinham o Espírito. Não tinham recursos, mas tinham poder. Não tinham estratégias, mas tinham fogo. E até hoje, essa é a necessidade da igreja. Menos diversão, mais quebrantamento. Menos risos superficiais, mais lágrimas de intercessão. Menos homens no palco, mais Cristo no centro. Menos distração, mais espanto diante da glória de Deus. Ravenhill insistiria: precisamos redescobrir o temor do Senhor. O mesmo temor que fazia Ananias e Safira caírem mortos por mentirem ao Espírito. O mesmo temor que fazia multidões se dobrarem ao ouvirem a pregação. O mesmo temor que levava os crentes a venderem tudo e viverem em comunhão radical, sem
Esse temor, a igreja é apenas instituição. Com ele, a igreja é poder de Deus.